Nesse vídeo aqui, vamos fazer uma revisão da equação do segundo grau, função do segundo grau ou função quadrática, certo? É uma função que tem um termo quadrático, ou seja, tem um x2, certo? Tem um x2, certo? Você tem que encontrar três números reais, A, B e C. São três números reais, certo? O gráfico, vocês já viram que é uma parábola, certo? Isso aqui é uma revisão, né? O gráfico vocês já viram que é uma parábola. Se o A é positivo, parábola para cima. Se o A é negativo, parábola para baixo, certo? Observe que se o A for zero, não existia esse termo aqui, ó, com x2, ó, vira equação de uma reta, certo? O número vezes x mais c, ó, do tipo mx mais b, que a gente viu nos vídeos passados, né? Uma equação linear, uma reta, certo? Exemplos, né? Lembrando que eu posso escrever dessa forma, como posso escrever como f de x, né? Posso trocar o y por f de x, né? Certo? Essa aqui, ó, o A é menos 1, é o número que multiplica o x2, o B é 3 e o C é 0, é o número que aparece só. Nessa aqui, o A, número que multiplica o x2, não aparece, isso aqui é uma reta, não tem um termo x2, ó, certo? Não tem esse termozinho, não tem esse termozinho aqui, ó, certo? Isso aqui define uma reta, né? Não é uma parábola. Essa aqui, o A, número que multiplica o x2 é 1, o B, número que multiplica o x é menos 3 e o C é mais 1. Essa, o A é menos 3, né? O B, número que multiplica o x, não aparece, então é 0. Não aparece x aqui, ó. E o C é o número que fica só, é 10, certo? O gráfico é uma parábola, certo? Repetindo, se o A for positivo, a parábola é para cima. Se o A for negativo, a parábola é para baixo. Essa aqui, parábola para baixo, parábola para cima, parábola para baixo. A negativo, certo? Raízes. Os pontos, valores de x, onde o gráfico corta o eixo do x, o eixo horizontal, certo? Em outras palavras, os valores de x que zeram o y. Como é que eu encontro as raízes? Você coloca um zero aqui, certo? Lembrando a velha fórmula das raízes, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a e o b e o c são esses três númerozinhos aqui, né? Certo? A é quem está ao lado do x2, b é quem está ao lado do x e o c é o número que aparece só. Certo? Só olhando para essa fórmula eu concluo o seguinte, né? Se o delta é positivo, eu tenho duas raízes, uma com mais e outra com menos. Certo? Você corta o gráfico em 2 pontos, corta o eixo horizontal em 2 pontos, o eixo x. Tem duas raízes. Se o delta for 0, esses dois números viram um número só. Certo? Então você vai cortar o eixo horizontal só num ponto, a parábola, certo? Se o delta é negativo, lembrando que raiz quadrada de número negativo não é um número real. Não existe nos números reais. Então, se o delta é negativo, então essa solução aqui não existe. Então o seu gráfico não corta o eixo x em canto nenhum. Certo? Então, eu tenho três situações, né? Independente do valor do A. Certo? Três situações. Delta negativo, certo? O seu gráfico pode estar para cima ou estar para baixo, mas não corta o eixo x. Delta negativo, não tem raízes, certo? Delta igual a 0, certo? O gráfico para cima ou para baixo, delta igual a 0, significa que eu só tenho uma raiz. Esses dois números viram um número só. Então o seu gráfico só corta o eixo x em um único ponto, ó, que é essa raiz aqui. Isso aqui é o par 2 e 0. Certo? Quando x for 2, meu y dá 0, na equação do segundo grau. Certo? E a outra opção é o delta maior que 0, positivo. Então o seu gráfico pode tanto para cima ou tanto para baixo, ele corta o eixo horizontal em 2 pontos. Ó. São duas raízes, delta positivo. Duas raízes. Certo? Agora você tem duas situações, né? O A positivo, para A positivo, ó, certo? Parábola para cima, certo? Parábola para cima, nesses três casos a parábola para cima, e o A negativo, certo? O A negativo, parábola para baixo, certo? Parábola para baixo, A negativo, parábola para baixo. Certo? Vamos ver aqui, essa equação do segundo grau aqui, ó, certo? O A, número que multiplica o x2, positivo, é mais 1, certo? Parábola para cima, então o gráfico pode estar assim ou assim, certo? Vamos achar o delta aqui. B ao quadrado, que é o B aqui, número que multiplica o x, não aparece x, é 0. Menos 4a, quem é o A? Número que multiplica o x2 é 1. Quem é o C? É o 100, certo? Ou seja, fazendo essa continha, o delta dá menos 400. Delta negativo, certo? Então, delta, raiz de menos 400, não tem raiz de número negativo nos reais, então não existe raiz. Então o gráfico nunca vai cortar o eixo x, ó. Não tem raízes, certo? Agora,
o caso delta negativo, parábola para baixo, ó. Essa função aqui, ó, menos x2, essa equação aqui, ó. Menos x2 menos 100. Menos x2 menos 100. Você calcular o delta, b ao quadrado menos 4a, o a é menos 1, número que multiplica com x2, ó. Parábola para baixo, né? A negativo, certo? Menos b ao quadrado menos 4ac, delta negativo. Não tem raízes. Não corta o eixo x, mas só que a parábola agora é para baixo, ó. Certo? Então, delta negativo, parábola para cima, parábola para baixo, ou seja, não corta o eixo horizontal, o eixo x, não tem raízes, certo? Significa o quê? Você nunca vai achar um valor de x, nesses dois casos aqui, você nunca vai achar um valor de x que zere o y. Se você colocar y igual a zero aqui, você nunca vai achar o número x que zera o y, certo? Nesse mesmo caso aqui, porque o delta é negativo, certo? Delta igual a zero, certo? Essa equação aqui do segundo grau, essa função quadrática, delta, b ao quadrado, b é menos 4, b ao quadrado, menos 4a, o a é 1, o c é mais 4, menos 4ac, o delta dá zero. As raízes, menos b, que é o b, menos 4, menos 4, ó, é o menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de zero, sobre 2 vezes o a é 1, parábola para cima, a positivo, certo? Enquanto única raiz, ó, certo? Mais e menos, a raiz de zero é zero, né? Fica simplesmente 4 sobre 2, dá 2. Certo? Parábola para cima, o gráfico corta o eixo do x em um único ponto, que é na raiz 2. Certo? Delta zero, uma única raiz. Certo? No caso delta zero com parábola para baixo, é só olhar para o sinal do a, ó, o a negativo. Certo? O a negativo, parábola para baixo. Tira o delta aqui, delta, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 4. Delta dá zero. As raízes, menos b, menos 4, ó, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de zero, que é zero, sobre 2 vezes o a. O a é menos 1, ó, parábola para baixo. Certo? Negativo. Certo? Ou seja, dá 2. Certo? Então, a parábola para baixo e corta o eixo do x no 2. Uma única raiz. Certo? Pronto. Caso delta igual a zero. Certo? Duas situações. Parábola para cima ou parábola para baixo. Delta igual a zero, corta o eixo do x em um único ponto. Uma única raiz. Certo? E o último caso é o delta positivo. Delta positivo, maior que zero. Aí tem duas situações. Ou o A é positivo, parábola para cima, certo? Ou o A é negativo, parábola para baixo. Certo? Parábola para baixo. Certo? O A positivo, certo? Tira o delta, B ao quadrado, menos 5 ao quadrado. B é menos 5, menos 4 vezes o A, que é mais 1, ó, vezes o C, que é mais 6. Delta dá 1. Raízes, menos B, mas o B é menos 5, né? Menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, duas raízes, 2 e 3, né? Então, corta o eixo do x em 2 pontos, 2 e 3. Se você substituir 2 e 3 aqui na equação, vai dar o y0, né? Por isso que para achar as raízes, você coloca o y igual a 0 e resolve a equação do segundo grau. Achar os valores de x que zeram o y, certo? E a outra equação do segundo grau é essa aqui, ó. A negativo, A é menos 1, ó, número que multiplica o x2, parábola para baixo, certo? Resolvendo a equação, ó, achando as raízes, certo? Bota o y igual a 0, tira o delta, aquela história toda, né? Certo? Ó, o delta, b ao quadrado menos 4ac, o a é menos 1, ó, e o c é menos 6. Delta dá 1, as raízes menos b, o b é mais 5, certo? Mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 1 que é 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Dá menos 6 menos 2, que é 3, e dá 2. Duas raízes, 2 e 3. Ou seja, os dois valores de x que zeram o y. Não corta o eixo do x em 2 e 3, parábola para baixo, porque o a é negativo. Certo? Então, fazendo um resumão aqui rápido, certo? A equação do segundo grau tem que ter o termo x2, certo? O x2, o gráfico é uma parábola que pode estar para cima ou para baixo, isso depende do sinal desse númerozinho aqui do a, certo? Positivo é para cima, certo? Se corta ou não o eixo do x, se não corta em nenhum ponto, se não tem raízes, se corta em um ponto, se tem uma raiz ou se corta em 2 pontos, independente se a parábola é para cima ou para baixo, certo? Vai depender do sinal do delta, certo? Resumo, delta negativo, não corta o eixo x, não tem raízes. Delta zero, duas situações aqui, ó, corta em um único ponto, certo? E delta positivo, você vai cortar o eixo x em 2 pontos, 2 raízes, certo?
Continuando, equação do segundo grau. Se o A for positivo, a gente sabe, se esse A for positivo, que a parábola para cima, certo? Se a parábola para cima, observe que o gráfico está para cima, eu tenho um ponto onde o Y tem um valor mínimo. Quer o gráfico corte ou não, quer ele corte ou não o eixo X, quer não tenha raiz ou tenha duas, ou só tenha uma, certo? Eu tenho um valor de mínimo, um mínimozinho aqui, ó, certo? O que significa esse mínimo? Certo? Você vai crescendo o valor de X, o valor de Y vai decrescendo, ó, até chegar ao mínimo, certo? E depois ele volta a crescer de novo, ó. Certo? Então, esse YV aqui, que a gente chama esse pontinho de vértice, o Y do vértice, ele é o menor valor que o Y assume, certo? Você faz o X crescer de menos infinito a mais infinito, o que acontece com o valor de X? O que acontece com o valor de Y quando você faz o X crescer? Observe que ele vai caindo. Até um valor mínimo, que é essa alturazinha aqui, ó, que é o Y do vértice. Depois o X continua crescendo e o Y agora vai subindo, ó. Certo? Então eu tenho um valor mínimo. Quando eu falo mínimo, é o valor mínimo de Y. É o Y do vértice. Certo? Se tiver duas raízes, se cortar o eixo do X em dois pontos, ó, certo? Você faz o X crescer, ó, o Y vai diminuindo, até chegar a zero, continua diminuindo, até chegar a um valor de mínimo, um Y mínimo. Certo? Depois o X continua crescendo, agora o Y começa a crescer. Ó, certo? Desse Y mínimo, cresce até zero, depois continua a crescer até infinito. Certo? Então, esse pontozinho aqui, o ponto mais baixo do gráfico, a gente chama de, as coordenadas dele, a gente chama coordenadas do vértice. Esse ponto mais baixo aqui, a gente chama o vértice da função, certo? Eu dou a coordenada x e y, você está dando as coordenadas do vértice, estou chamando xv, yv, x do vértice, y do vértice, certo? Então, quando eu falo em mínimo, não é o mínimo no valor de x, porque o x continua crescendo aqui até o infinito, é o mínimo no valor de y, certo? Então, se a parábola é para cima, o gráfico tem um y mínimo, certo? Onde o y não diminui abaixo desse, ele não desce para baixo desse mínimo, certo? Ele decresce até o mínimo e volta a crescer de novo, ó. Decresce até o valor do mínimo, que é essa alturazinha aqui, ó, aí volta a crescer de novo, o y, certo? Então, isso aqui é o vértice da função. Se o a é negativo, parábola para baixo, certo? Agora o seu gráfico tem um máximo, tem um ponto mais alto, ó, certo? Isso aqui continua sendo um vértice, esse ponto mais alto, certo? Mas agora é um ponto de máximo. O que é que significa esse máximo? Que o y assume o maior valor possível aqui nesse máximo. Ó. Faça o x tender a infinito, ó, o y vai crescendo. Aí ele cresce até o máximo, esse máximo, que é essa alturazinha aqui, y, que eu estou chamando de YV. Aí o x continua crescendo, agora o y vai decrescendo. Ó. Certo? Tendo duas raízes, cortando o eixo x em dois pontos, ó, o y, faça o x crescer para lá. O y vai crescendo até chegar a um ponto máximo, o YV, aí depois o y volta a decrescer. Ó. Então isso aqui a gente chama de ponto de máximo. Então se a minha parábola é para cima, o vértice define um ponto de mínimo. Menor valor que y assume. Para cima, A positivo. Se a parábola é para baixo, A negativo, eu tenho um y máximo. O maior valor que y assume. Certo? Quais são as coordenadas desse vértice? Certo? X do vértice, menos b sobre 2a. Lembrando que o a e o b e o c, né? São esses números aqui, né? Número que multiplica o x2 é o a, né? B multiplica o x. E o c é o número que aparece só. As coordenadas dos vértices. Isso aqui é a coordenada x do vértice, menos b sobre 2a. Certo? Coordenada y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, essa fórmula aqui você tem que gravar. Igual a forma das raízes. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? Meu avô ficou esclerosado, meu avô, certo? Esqueceu o nome dele, mas não esqueceu como que se resolve a equação do segundo grau. Certo? Quem está com mentira? Desculpe, é minha mulher aqui atrapalhando a aula. Vamos continuar, certo? Sinal. Lembrando que sinal são os valores de... quando você fala em sinal, são... Que valores de x, você quer determinar que valores de x deixam o y positivo ou negativo. Certo? Observe que se o gráfico é assim, ó, parábola para cima, eu tenho duas raízes, corto o x em 2 e 3. Certo? Do 2 para trás, o sinal é positivo. Isso significa o quê? Que se você pegar qualquer valor de x à esquerda do 2, vai dar um y positivo. Entre o 2 e o 3, se tu pegar qualquer valor de x, certo? O y vai dar para baixo, ó, negativo, certo? Ó, o y dá negativo, certo?
E se pegar qualquer valor de x à direita do 3, 4, 5, 6, o y dá positivo, certo? Então o sinal se refere aos valores, o sinal se refere ao sinal que o y assume, né? Quando você faz um estudo do sinal, você quer saber que valores de x deixam o y positivo ou negativo, certo? Agora se a parábola for para baixo, digamos que o gráfico seja esse aqui, ó, é parábola para baixo, o A negativo, certo? Observe que entre o 2 e o 3, o gráfico está acima do eixo x, então o sinal é positivo. Isso quer dizer que se eu pegar qualquer número, qualquer valor de x entre 2 e 3, 2,5, 2,5, eu tenho um y positivo, ó, positivo, certo? Se eu pegar qualquer valor de x 2 para trás, eu tenho um y negativo. Ó, o gráfico 2 para trás, o gráfico está abaixo do eixo x, do eixo horizontal, certo? E à direita do 3, ele também está abaixo do eixo horizontal, certo? Nesse caso aqui, parábola para cima, A positivo e o delta dá negativo. Isso quer dizer, delta negativo, você não encontra o eixo x em canto nenhum. Não importa que valor de x você pegue, o seu y vai dar sempre positivo. Tem aqui um mínimo aqui, o y vai dar sempre positivo. Não importa que valor de x pegue. Então o sinal é positivo em todo canto, certo? Então pronto, coisas que você não pode esquecer, né? Certo? Essa questão dos sinais, que a gente vai ver alguns exemplos, né, em vídeos futuros, certo? E como é que se determina as raízes, certo? Reconhecer quando a parábola é para cima e quando era para baixo. Então é só olhar para o sinal do A, certo? Reconhecer quando eu tenho uma, duas ou três raízes. Corto o eixo do x. Aliás, quando eu tenho nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes, certo? Não corto o eixo do x, corto num ponto, corto em 2 pontos. Né? Tá, aí você tem que olhar para o sinal do delta. Delta negativo, não corto o eixo do x em canto nenhum. Independente se a parábola é para cima ou para baixo. Delta igual a 0, corto o eixo do x em um único ponto. Certo? Uma raiz. Delta maior que 0, corto o eixo do x em 2 pontos. Certo? 2 raízes.